Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do YouTube, mais uma terça-feira. E esse assunto que eu vou falar hoje, ele é um assunto que a gente tem muitas aulas dentro do clube sobre esse assunto. Então eu vou sugerir que vocês assistam, quem é assinante, o módulo de obesidade. Eu nem coloquei as aulas relacionadas aqui, mas a gente tem muita aula sobre isso. Então, para não colocar todas, eu vou pedir para que vocês assistam e ao final vou reforçar isso. Combinado? E foi um pedido de uma aluna. Ela queria que eu trouxesse comportamento relacionado ao uso de análogos de GLP-1. E aí eu fiz aí pensei na minha cabeça, né? O que eu poderia trazer aqui que agregasse, mas que também trouxesse muito do que eu estou vendo no consultório. Eu acho que todos nós que trabalhamos com atendimento nutricional estamos nos deparando com os pacientes com o uso das medicações. E eu acho que a gente vai bater um bom papo sobre isso, tá bom? Então vamos lá, deixa eu compartilhar aqui com vocês e deixa eu colocar em tela cheia para ficar mais fácil. A primeira coisa, gente, é que eu sempre falo para o meu paciente que a medicação, ela não é uma medicação para emagrecer. Por que que eu sempre digo isso? Assim, reforço, não tenho medo de ser repetitiva, falo mais de uma vez, porque o paciente, ele tem a sensação de que ela é uma medicação para emagrecer. E que se ele não emagrece tanto quanto o coleguinha, ou se ele não emagrece na velocidade que ele imaginou, ele fica frustrado e essa frustração acaba com ele, né? Então, eu sempre falo para o meu paciente assim: esta medicação ela foi desenvolvida para o diabetes, né? Se a gente colocar aí, olhar para esse slide que eu estou colocando, a segunda função dela é uma ação clássica periférica mesmo. Ela estimula a secreção de insulina, glicose dependente, inibindo o glucagon, retardando o esvaziamento gástrico e aumentando assim a saciedade pós-prandial. E esse é um dos motivos que os pacientes se sentem muito saciados com pequenas porções. Então, isso já diminui muito essa expectativa do paciente que acredita que vai começar a tomar medicação e que simplesmente vai emagrecer, ponto. Não precisará fazer mais nada além disso. Agora, uma outra coisa que eu trago para esse paciente é: olha, se você puder aproveitar essa janela que você estará fazendo uso da medicação para melhorar os seus hábitos, para inserir uma atividade física de força, porque você vai estar sendo ajudado, né? Então, seu apetite vai estar sendo ajudado, sua saciedade vai estar sendo ajudada. Então, eu acho que você ganha muito com isso, se você conseguir. Então, eu acho que essas reflexões são importantes trazer para o paciente, para que ele possa também ir amadurecendo essa ideia de que ele precisará mudar os hábitos dele. Que para nós nutricionistas é meio óbvio, né? Eu já vi nutricionista falando, mas não é óbvio que ele vai ter que mudar os hábitos dele? É, para a gente pode ser, mas para o paciente que não consegue mudar os hábitos e que provavelmente já tentou em alguns momentos e que se sentiu muito frustrado, é muito difícil, gente. Não é tão simples assim. Por isso que precisamos ter coragem de ser repetitivas, de falar de novo, de tentar novamente, de insistir mesmo, tá? Bom, então eu tenho aqui o GLP-1, que é um hormônio incretínico, mas que a ação dele é muito além aí do intestino. Ele é produzido, o GLP-1, secretado pelas células L do ilho e do cólon, em resposta à chegada de nutrientes no intestino delgado. Ele possui meia-vida de 1 a 2 minutos e é degradado pela enzima DPP4. Bom, eu produzo GLP-1 no intestino. A ação clássica dele é uma ação periférica, que é o estímulo do hormônio da insulina. E existe uma ação central no encéfalo que atua nos núcleos hipotalâmicos, do tronco cefálico em circuitos mesolímpicos de recompensa. E aí, aqui que nasce a sua relação com o comportamento alimentar. Por quê? Porque ele tem essa ação central
E esta ação central faz com que eu mexa com esse meu circuito de recompensa. Sabe aquela coisa do eu tô triste, quero comer um chocolate, eu tô feliz, quero comemorar com alguma coisa. E aí é sempre aquela central de recompensa que a gente estimula, a gente alimenta ela por muitas vezes. Então, por causa dessa duplação, o GLP-1 farmacológico não é uma caneta emagrecedora. É uma ferramenta que muda o apetite, a saciedade e o desejo pela comida ao mesmo tempo. E eu acho que essa é uma das grandes diferenças dos medicamentos antigos. Eu comecei a atender em 2005 e naquela época o que se usava eram as anfepramonas, femproporex, sibutramina, que eram medicamentos que inibiam o apetite, aumentavam a saciedade, mas tinham pouca relação com o desejo pela comida. Né? A gente não come só porque a gente tem fome e a gente não para de comer só porque a gente se sente saciado. Existe o desejo pela comida, eu tenho vontade de comer, tá? Bom, e falando em desejo pela comida, eu quero aqui trazer a definição do food noise. O que é o food noise? São pensamentos persistentes e intrusivos sobre comida, que são percebidos pelo próprio paciente como indesejados, podendo causar então prejuízo social, mental ou físico. Não é uma fome, ok? Ele é um pensamento sobre comida. Então, por exemplo, eu não vou na casa da minha tia, porque a minha tia faz uma sobremesa que eu amo muito e eu não quero comer. Ou eu deixo de ir a um aniversário porque lá tem brigadeiro e eu não consigo comer só um. Eu fico pensando naquilo e aquilo eu não consigo, eu penso, eu penso, eu penso, eu penso, eu penso e eu acabo me descompensando. Então é esse desejo pela comida que começa pelo um estímulo alimentar, visual, olfativo ou de memória. Eu ativo o meu sistema mesolímbico de recompensa, libero a dopamina, desejo e saliência do estímulo. Então, acontece isso. Eu quero que você pense agora numa comida que te lembre a infância. Você não consegue não lembrar, você não consegue ter algo afetivo ou alguma outra comida que você tenha de afetividade. E aí isso vai fazendo com que você seja estimulado, libera dopamina, causa aquela sensação maravilhosa, e aí você então tem o impulso de ter esse alimento. Por isso que o GLP-1 ele amortece esse circuito, então eu tenho menos ruído sobre a comida, menos pensamentos intrusivos. E fazendo isso, eu diminuo o craving sem alterar necessariamente o paladar, né? Porque, gente, no fim das contas, eu conseguir fazer com que esse meu paciente se controle, né? Consiga controlar. E o se controle fica parecendo meio se controle, mas que ele consiga controlar esse desejo. Não é porque eu tô com desejo de comer um brigadeiro que eu vou lá comer um brigadeiro. E nem. E eu acho que assim, tá tudo bem ir lá comer um brigadeiro. Mas também tá tudo bem não comer o brigadeiro mesmo quando eu tô com desejo, né? Entender da onde é esse desejo, saber se tá dentro ali do que eu espero ali naquele dia. Então, por exemplo, eu vou no aniversário. Vou no aniversário, cantamos todos parabéns, eu espero que sirva bolo e brigadeiro. Então, naquele momento, eu tenho que comer brigadeiro. Você não pode falar assim, mas eu queria que servisse outra coisa, então quero que sirva brócolis. Não, se eu te falar, parabéns, o que serve bolo e brigadeiro? Você pode dizer, às vezes tem beijinho, às vezes tem moranguinho, às vezes tem cajuzinho, enfim. Mas brigadeiro sempre tem. Então, a gente precisa conseguir dizer para o paciente: está tudo bem comer brigadeiro em um aniversário. Mas será que está tudo bem comer brigadeiro todos os dias, sem que você se perceba, sem que você tenha vontade de comer brigadeiro, sem que você de fato queira comer brigadeiro? Essa é a pergunta, tá bom? Bom, aí a gente tem os medicamentos na nossa prática clínica, e eu coloquei aqui a liraglutida, semaglutida e a tirzepatida, já para a gente ter aí um parâmetro geral delas, né? Então, a gente tem a tirzepatida como um agonista duplo, então tem o GIP e o GLP-1, as três injetáveis, e a semaglutida tem na forma oral também.
tá? O Ribelzilus. Gente, trava a língua. Ribelzilus, que é um medicamento oral comprimido, tá bom? Vejam, a gente tem uma perda de peso de 5 a 10% quando a gente fala sobre a liraglutida, 15% na semaglutida e 20% na tirzepatida, porque ela tem um agonista duplo. Só que essa perda de peso acontece de 68 a 72 semanas em adultos com obesidade e sem diabetes. Não existe um medicamento melhor, só que esses medicamentos têm muitos efeitos colaterais. E o principal deles é no trato gastrointestinal. E aí eu sempre falo para o paciente o seguinte: a escolha do aumento da dose, ontem eu discuti isso com uma paciente, né? Ela tá tomando Monjaro, e aí ela aplicou 2,5 e ficou muito bem. Aí ela passou para 5. Ela tá com uma diarreia infinita, assim. E aí talvez 5 foi muito para ela. Então, ou talvez progrediu, dobrou a dosagem, né, na hora errada, enfim. Ela não tem indicação de perda de peso, mas ela tem indicação de diabetes. Ela é uma paciente que se curou do câncer de mama e entrou na menopausa, estava com diabetes alterado. Então, assim, também tem várias variáveis ali. E aí o médico retornou para 2,5, né? Então, conversa-se com o médico para que ele retorne essa medicação. Existe o custo, que eu vejo o custo como algo a longo prazo, porque todos os pacientes acabam ali no curto prazo, eu vou pagar a medicação e pronto, não aguento mais, quero resolver esse problema. Qual é a grande questão? É que precisa de um tempo prolongado com essa medicação. Ou seja, eu preciso que tenha várias e várias semanas com essa medicação, tá? Adesão à via de aplicação e comorbidades do paciente. Então, a conduta vai mudar muito pouco entre essas medicações. O que muda mesmo é a intensidade da supressão do apetite que a gente vai ter que manejar. Porque entendam, é muito difícil manejar o apetite desse paciente, porque ele não quer comer, ele se sente bem não comendo, e aí a gente acaba tendo que conversar com o paciente diversas vezes e dizer para ele: olha, mas não é legal que você não coma. Né? Eu sei que você está feliz por não comer, porque você se via com aquele apetite voraz e que te incomodava comer daquele jeito, mas também não é legal que você não coma. Essa é a questão, tá bom? Bom, a gente tem 4 grandes estudos relacionados ao GLP-1. Eu gostaria muito que vocês lessem os estudos, tá? Então, a gente tem o STEP 1, o Surmount 1, o SELECT e o Surmount 5. No fim das contas, são estudos que trazem sempre uma comparação. Então, o tirzepatida com a semaglutida, pacientes com a semaglutida em pacientes com doenças cardiovasculares sem diabetes, a tirzepatida com placebo, a semaglutida com placebo. Então, no fim, gente, a gente tem aí a mesma média de perda de peso, de 15 a 20% do peso corporal. Então, a semaglutida em pacientes, por exemplo, com doenças cardiovasculares, mas sem diabetes, menor risco menor 20% de risco de eventos cardiovasculares maiores. Então, assim, a gente tem muitos efeitos benéficos. A grande questão é que os pacientes acabam olhando só para o efeito emagrecimento. Então, e isso é muito simplista, né? Se a gente for colocar ali, tem pacientes que serão muito beneficiados, mas por problemas mais sérios, como diabetes e doenças cardiovasculares, tá? Bom, a nossa grande preocupação ali dentro do consultório, muitas das vezes, é a massa isenta de gordura, a massa magra. Essa perda de peso muito rápida também significa perder músculo. E aqui eu quero trazer um disclaimer que quando a gente faz um processo de emagrecimento, com ou sem medicação, a gente já tem que se atentar para esse risco da perda de massa magra. Não é por conta não é exclusividade da medicação. É exatamente por conta do risco de, se perde peso muito rápido, há um risco de se perder massa magra, ok? Então, tentem sempre preservar isso.
Por que que eu perco peso muito rápido? Porque eu tenho uma redução de ingesta calórica de 16 a 39%. A ingesta de proteína, de fibra e de micronutrientes despenca. Então, o corpo entra em déficit, cataboliza tecido magro junto com tecido adiposo. Os pacientes comem muito pouco, o déficit calórico é muito alto, e aí você tem uma dificuldade em manter esse déficit, tá? E por que que isso importa, né? Se a gente for falar assim, por que que a massa magra importa? A redução de massa magra é mais rápida que a perda muscular relacionada à idade, com impacto direto em mobilidade, taxa metabólica basal, risco de reganho do peso após a suspensão. É a massa magra que mantém o nosso metabolismo ativo, alto. Então, ter pouca massa muscular é ter mais dificuldade de manter esse peso, é ter maior risco de doenças ósseas ao longo da vida, principalmente para mulheres na menopausa e homens ali na fase de idoso. Então, assim, na terceira idade. Então, é preciso que a gente tome cuidado com essa redução, porque não é só, vou ficar flácida. Ai, gente, vocês querem me. Eu vou falar. Vocês querem me ver brava? É a pessoa, é porque a fulana perdeu peso, ficou derretida. Gente, essa não é uma preocupação. E essa não é a maior preocupação. Mas o fato dela estar flácida também pode significar que ela perdeu muita massa muscular. E isso sim é um problema. E não é um problema só porque fica feio ou bonito. Porque isso também não importa. É um problema porque ela tem perda de saúde ao longo do tempo quando há perda de massa muscular, tá? Bom, e como a gente pode preservar essa massa muscular durante o tratamento? Existem dois pilares que são essenciais: consumo de proteínas e exercício físico resistido, exercício de força. Esse paciente precisa aprender a ter uma rotina de musculação, de pilates, mas ele não pode ter uma rotina pobre em relação ao exercício físico, tá bom? Então, leucina e demais aminoácidos essenciais ativam a via da mTOR, estimulam síntese proteica muscular, contrapondo então a resistência anabólica que acompanha o envelhecimento e a restrição calórica, tá? Então, a gente tem aí a prescrição de 1,2 a 2 gramas por quilo de peso por dia de proteína, distribuídos em 25 a 40 gramas por refeição. Em algumas outras aulas aqui do YouTube, nessas aulas abertas, a gente fala muito sobre essa distribuição da proteína. Então, a gente precisa continuar com essa conduta, né? Distribuindo a proteína, priorizando as fontes ricas em leucina. Afinal de contas, ela ativa essa via do mTOR, então whey, ovo, frango, tofu, e o treino de força estruturado de 2 a 3 vezes na semana. Bom, se um dos riscos maiores são os efeitos gastrointestinais, o que que a gente tem aí dentro da literatura e dentro do consultório é muito visto. Eu acho que esses são os 4 principais sintomas que eu vejo nos pacientes, que é a náusea, vômito, diarreia, constipação intestinal. Então, esse paciente, muitos deles começam a usar a medicação e a primeira queixa é a queixa de constipação intestinal. E o que que eu preciso fazer? Água. Precisa aumentar o consumo de água. Como esse paciente tem a sua saciedade ali muito precoce, ele acaba excluindo a água. Então, precisa aumentar esse consumo de água. Evitar alimentos de excesso de ultraprocessados, né? Alimentos ultraprocessados, aumentar a fibra solúvel para eu conseguir que esse intestino funcione. Para diarreia, reduzindo temporariamente gordura e fibra insolúvel, hidratação e reintrodução da fibra. Aqui eu quero fazer um parênteses que é o paciente ele aguenta comer muito pouco. E eu tenho pacientes que às vezes falam, aí eu prefiro comer, já que eu vou comer pouco, eu prefiro comer a batata frita do que o arroz. Então ele vai no self-service, ele pega a batata frita e não pega o arroz. E aquilo vai causar diarreia. Então, às vezes, não é a medicação, é o excesso da gordura, mesmo em pequenas quantidades. Vômito,
Então, hidratação, eletrólitos, evitar deitar logo após comer e considerar pausar a progressão de dose, que foi o caso que eu contei para vocês. E tem alguns pacientes muito enjoados, muito nauseados, e aí refeições pequenas e fracionadas, evitando alimentos gordurosos, fritos, condimentados. Parar de comer é o primeiro sinal de saciedade, líquido entre as refeições, enfim, tá? Bom, quais são as nossas preocupações em relação aos micronutrientes? Vitamina B12, vitamina D, cálcio, ferro e vitamina B1, que é a tiamina. Todas elas são nossos nutrientes-alvo, precisando provavelmente em alguma delas, como a B12, a vitamina D e o ferro, de suplementação, tá? Você suplementa sempre de acordo com as DRIs e as DRIs são suplementadas de acordo com idade e sexo. Tudo bem? Então, para cada uma delas, eu tenho aí a sua justificativa, né, do porquê a gente vai monitorar, mas é interessante que vocês se lembrem disso para que na hora perguntem os nutrientes, os alimentos-alvo e consigam fazer essa prescrição dietética. Quando há uma perda de peso muito acima do esperado, por exemplo, pacientes que relatam que eles esquecem de comer, quando tenho menos de 2 refeições estruturadas por dia, o paciente pode sentir fadiga, tontura, queda de rendimento. E é normal. Por que ele está se sentindo assim? Por conta da medicação? Não, ele está se sentindo assim porque ele não come. E se ele não come, não tem como se sentir diferente, tá? Histórico prévio de transtorno alimentar, uso de medicamento fora de indicação para fins puramente estéticos. Então, é preciso tomar muito cuidado. A pessoa começa a tomar a medicação, não para de tomar, não quer parar, e aí não volta, não retorna ao médico, porque ela quer emagrecer. Então, esse objetivo de emagrecer, ele se torna um objetivo maior, e aí pode até causar aí transtornos alimentares, tá? É preciso que, para pacientes com transtornos de compulsão alimentar, a redução dos pensamentos intrusivos sobre comida pode ser terapêutica, pode ter, clínicos relatam reduções dramáticas na frequência de episódios de compulsão alimentar. Por quê? Porque está reduzindo o desejo por comer. Lembrem-se sempre, tá? Então, o food noise, desejo por comer, ele tem essa redução, o que facilita muito a adesão da dieta. Então, só que não acreditem que tá tomando medicação, reduziu ao desejo pela dieta e ele não vai comer mais. Não é bem assim que vai acontecer. Ele vai precisar aprender a comer, tá bom? Então, a gente tem aí. O que eu preciso monitorar? Anamnese, início e dose atual do medicamento, histórico alimentar e de peso, presença dos sintomas gastrointestinais, histórico de transtornos alimentares e relação com a comida antes de começar o tratamento. Eu sugiro B12, vitamina D, ferro, ferritina, cálcio, albumina, função renal, os exames laboratoriais que você precisa monitorar. A gente tem como conduta base proteína, fibra, hidratação e a suplementação conforme os resultados dos exames e dos sinais e sintomas. Fracionar a refeição, reforçar o treino de força e sempre reavaliar essa composição corporal, tá? Então, essa composição corporal pode ser avaliada pelo adipômetro, também pode ser avaliada pela bioimpedância. O que é mais importante? Que o paciente esteja, se na bioimpedância, sempre nas mesmas condições e que você sempre faça uma reavaliação, tá bom? Bom, eu coloquei aqui uma orientação para vocês conseguirem ir conduzindo essa medicação. No início, até as 3 primeiros meses, refeições pequenas e frequentes, priorizar a proteína magra e baixo teor de gordura, hidratação entre as refeições, monitorar tolerância a cada aumento de dose. Depois, quando ele está ali de 3 a 12 meses, consolidar a meta de proteína, então precisa reforçar que ele precisa consumir no mínimo X, reavaliar os exames laboratoriais e atenção a sinais de restrição excessiva. Depois dos 12 meses, reforçar a educação alimentar, antecipar possível retorno do apetite, plano nutricional, considerando então aí uma reavaliação médica.
Com níveis de evidências com 4 estrelas, nós temos, então, proteína, hidratação e treino de força, tá? E com 3 estrelas, nós temos triagem do comportamento, monitoramento de B12, vitamina D e ferro, além da introdução da fibra solúvel. O que eu quero trazer aqui é que a nutrição é o que sustenta o resultado do fármaco e protege o paciente no caminho até lá. Dentro do clube, primeiro, essa aula vai para dentro do clube junto com esse material para que vocês tenham as evidências científicas e possam fazer a leitura dos artigos na forma íntegra. Mas no módulo de obesidade nós temos diversas aulas sobre análogos de GLP-1. Então você vai entrar para o clube, se você ainda não é aluno, vai no módulo de obesidade, vai assistir as aulas para complementar o que falamos por aqui. Eu vejo vocês na próxima terça-feira. Um beijo e tchau, tchau.